Bom, saudações a todos. Meu nome é Marcelo e dou início a mais um bate-papo, a mais uma live do nosso projeto de extensão Conexão Profiap. Novamente, para aqueles que ainda não conhecem o nosso projeto, convidar todos a visitarem nossas principais redes sociais, né, nossos principais canais de comunicação, que é o YouTube, o Instagram e o nosso site do Profiap. Lá a gente posta frequentemente notícias, né, tanto sobre o Profiap quanto o projeto Conexão Profiap, que está sendo bem interessante, está trazendo, né, resultados positivos e, enfim, tenho certeza que vocês vão gostar do que está por vir. Na live de hoje, a gente tem mais um convidado que vai vir trazer um pouco da sua experiência no Profiap e um pouco sobre o seu trabalho. Vou ler agora, né, o currículo dele. Ele possui graduação em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Viçosa, pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, também pela Universidade Não, mentira, minto, perdão. Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho pela Univiçosa e mestre em Administração Pública na Universidade Federal de Viçosa pelo nosso programa Profiap. E atualmente é assistente administrativo do Instituto Municipal de Assistência aos Servidores. Dou boas-vindas ao Jorge Lucas Santos da Luz. Muito obrigado, Jorge, por aceitar, né, o convite e vir aqui trazer para a gente um pouquinho da sua trajetória. Obrigado pelo convite, Marcelo. É um prazer estar aqui. Muito bacana a ideia suas do programa. E vamos falar um pouquinho, né, sobre a minha experiência no Profiap. Com toda certeza. Já para iniciar esse bate-papo, essa troca, eu queria que você contasse para a gente qual que foi o tema, né, do seu PTT e, de forma resumida, qual que foi o foco central do seu trabalho, do seu projeto. Certo, Marcelo. O tema do meu PTT e da minha dissertação foi a transformação da gestão de pessoas no pós-pandemia, em influência dessas transformações sobre a qualidade de vida do trabalho dos servidores. E aí estudei a realidade das universidades mineiras. Basicamente, nós realizamos uma pesquisa documental e fizemos entrevistas com vários servidores das PGPs, que são as Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas, né, das universidades mineiras, para a gente chegar no entendimento de como que a pandemia afetou o trabalho de todo mundo, como que foi a adaptação, como os servidores precisaram fazer para continuar o trabalho depois daquele impacto inicial da pandemia. Então, basicamente foi isso. E no final, a gente fez um trabalho com algumas recomendações, o produto técnico, né, mostrando os resultados da pesquisa. Não, bacana, Jorge. E me fala, o que é que te motivou a escolher essa temática, né? A qualidade de vida do trabalho na pandemia? E se houve algum acontecimento ou observação, né, na qual, pessoal, me refiro, na qual te inspirou a desenvolver o projeto? Nossa, com certeza, Marcelo. O que que acontece? Eu trabalho no IMAS, né? E o IMAS é uma instituição de saúde. Então, quando chegou a pandemia, foi aquele momento desesperador, porque além da gente ter que cuidar da saúde dos outros, a gente tinha que cuidar da saúde dos nossos. E uma coisa que eu observei, que foi a principal coisa que eu observei quando começou toda essa mudança, o funcionamento do trabalho, é que as mulheres tinham mais dificuldade em se adaptar ao trabalho em casa, em se adaptar aos horários, em trabalhar com o filho em casa. Então, se eu fosse falar um marco, seria esse marco, quando eu comecei a conversar, principalmente com as mães, e eu fui observando que, para mim, trabalhar em casa era bacana, fazer adequação de horário era tranquilo, mas para elas não. E a gente foi prosseguindo e fui vendo a heterogeneidade das pessoas, como que para cada pessoa o trabalho é diferente, ele é interpretado diferente, como é que esses impactos são interpretados diferentes. E aí eu conheci o professor Diego durante o
ele foi meu coordenador, né, durante o Profiap, e ele já tinha uma pesquisa mais ou menos nessa área de gestão de pessoas. Nós juntamos isso tudo para poder prosseguir com essa pesquisa minha. Entendi, Jorge. Foi um momento muito difícil, né? E Nossa. falando do seu trabalho, da sua pesquisa, principalmente com esses achados que você teve, né? Mas aí falando, né, diretamente agora sobre isso, sobre o impacto que foi a pandemia na vida de muitas pessoas e principalmente na vida das mulheres, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho de quais foram os seus maiores desafios encontrados durante o PTT. Se você teve alguma dificuldade no acesso a dados ou na participação, né, de servidores, como que foi essa questão da coleta de dados, né? Marcelo, a pesquisa documental, que foi a primeira parte da pesquisa, foi até bem tranquila, né? As universidades mantêm as informações de forma bem transparente. Um ou outro foi um pouquinho difícil pegar portaria, algumas instruções normativas que são documentos mais internos, tive talvez um pouco mais de dificuldade. Já a entrevista é um pouco mais complicado, porque a gente precisa que as pró-reitorias disponibilizem os servidores, a gente ainda estava naquele pós-pandemia, então muitas entrevistas foram feitas online, a gente precisava agendar, precisava coincidir disponibilidade. Então, se eu fosse colocar como principal desafio, o principal desafio que eu tive foram durante essas entrevistas. Conseguir a disponibilidade dos servidores, conseguir conversar com eles, mas assim, depois que a gente conseguia conversar, tudo fluía. Aí, nossa análise foi bem tranquila, foi bem gostosa de fazer, foi bem legal ter esse contato com diversas realidades, né? Ah, bacana então. Então você não teve muita dificuldade, né? A principal mesmo foi a gente conseguir agendar essas entrevistas, viabilizar essas entrevistas foi mais difícil, mas depois que viabiliza, a Tudo. análise é legal, é tudo muito legal. Não, que bom então, Jorge. E então a próxima pergunta seria quais resistências institucionais você encontrou ao tratar da qualidade de vida, né, dos trabalhadores nas universidades? Mas aí você, conforme você já falou, então eu queria te perguntar, agora focando um pouco na construção do seu PTT, na construção do projeto, como que você estruturou a coleta de dados? Foi só a questão da entrevista ou teve algum método, né, que você utilizou, alguma ferramenta, eu não sei. Quais metodologias, né, você utilizou para fazer a análise? Certo. Para o pessoal que está chegando, né, um dos passos mais importantes é a gente planejar muito bem essa análise. Foi uma coisa que eu observei que talvez eu não tenha tido essa atenção no começo, então depois eu tive um pouquinho de dificuldade. Foram duas etapas, igual eu falei um pouco anteriormente. Primeiro foi essa coleta documental para a gente se preparar para as entrevistas. Na coleta documental a gente pegou instruções normativas, legislação, foi uma pesquisa no site das universidades e das pró-reitorias para a gente pegar essa informação. Passada essa fase, a gente preparou um roteiro estruturado para poder fazer as entrevistas. Nem todos, aí foi até um adendo da pergunta anterior sua, nem todas as universidades a gente conseguiu contato. Mas aqui a gente conseguiu, a gente tentou fazer em torno de 3 a 4 entrevistados de cada universidade, com realidades diferentes, e todos eram servidores da PGP, mas eles falavam tanto para a experiência como servidor, quanto pela experiência de servidor da PGP. Depois disso, a gente pegou a documentação, transcrevemos a entrevista, fizemos as categorizações, e aí a teoria que a gente usou muito no mestrado foi o modelo de Walton, que são os oito eixos. E nessas categorias a gente buscou sempre fazer essa relação dela com os eixos e entender como que funcionava essa realidade para os diferentes servidores, como no geral os servidores encaravam esse período. Então, a construção foi toda essa e finalizado, né, as entrevistas, a documentação, foi preparada a dissertação e o produto técnico. Não sei se você chegou a ver, é uma cartilha bem bacaninha que a gente enviou depois
as universidades, para as pró-reitorias de gestão, para elas aplicarem, entenderem a gestão, entender como os servidores encaram essas questões ambientais, o teletrabalho e as mudanças, né, no trabalho. Sim, sim, eu vi sim a cartilha, achei bem interessante. Inclusive, convidar todos que eu coloquei o link, né, do PTT lá, quem ainda não teve oportunidade, deem uma conferida que de fato ficou bem interessante. Nós, parabéns. E continuando, né, nesse enfoque, eu queria que você contasse sobre colaboração de setores institucionais, né, ou de setores institucionais ou apoio na construção do projeto. E que papel tiveram os relatos dos servidores, né? Deu uma travada, Marcelo. Você, desculpa, cortou minha fala, quer que eu repito? Não, eu ouvi a pergunta, mas aí depois. Ah, voltou. Você travou. Marcelo, as universidades que responderam, todas as PGPs foram muito solícitas. Algumas na época estavam implementando o PGD, e aí foi muito bacana, eles mandaram material, eu consegui ver como funciona, como que funciona esse teletrabalho, essa gestão por tempo em casa. Eu tive bastante suporte do departamento de administração aqui. A pesquisa também tinha um apoio da FAPEMIG para a realização. Se não me engano, era a FAPEMIG mesmo. Então, eu tive esse suporte, né, para conduzir a pesquisa. Sobre. Qual que foi a outra pergunta? Perdão, eu me perdi. Que papel tiveram os relatos dos servidores? Os servidores foi o papel central foi eles, né? As entrevistas, a pesquisa documental foi bacana, a gente pôde entender bastante como funcionava tudo, mas as entrevistas, ouvir a história de cada servidor, poder ver como que cada um encarava, como que as realidades são, nossa, são muito opostas. Foi uma coisa muito legal. Abrir só um parênteses rapidinho, algumas das conclusões, né, a mais óbvia talvez, é que o teletrabalho não é para todo mundo. A gente via, por exemplo, que a servidora que era mãe, ela não queria muito teletrabalho, porque ela já tinha função em casa, e aí se ela ficasse em casa, ela talvez não conseguiria fazer o trabalho. A gente viu, por exemplo, que a pessoa que não tinha, existiam servidores federais que não tinham estrutura nenhuma para ter um computador em casa num cantinho com a internet. Ele precisou, por exemplo, trabalhar na sala dele. Então, as realidades eram totalmente opostas. Por outro lado, tinham o chefe, que para ele era ótimo. Ele tinha uma sala para ele tinha toda a estrutura, ele tinha, ninguém incomodava no horário, tinha a trabalhadora em casa para poder ajudar nas tarefas. Então, o homem, por exemplo, ele muitas vezes para ele era tranquilo, porque a mulher cuidava da pessoa, né? A esposa cuidava da criança, por exemplo, e ele trabalhava. Então, ver essa realidade, como ela funciona para diferentes pessoas, foi incrível. Acho que foi uma experiência assim, sensacional. Eu imagino, foi uma realidade que pegou todo mundo despreparado, né? E com toda certeza essa pesquisa que vocês fizeram deu para ver de perto a diferença, né? Social, enfim. E falando um pouco sobre isso, sobre o teletrabalho, sobre o futuro e sustentabilidade, como que o teletrabalho é melhor gerido para preservar a saúde física e mental dos servidores, Jorge? Né, falando agora de resultados, conta pra gente um pouquinho do que foi esse achado. Essa pergunta é ótima, Marcelo. Acho que a primeira coisa que eu falei anteriormente é o teletrabalho não é para todo mundo. A gente tem que entender que, sim, muitos encaram como uma coisa ótima, é muito bom trabalhar em casa,
mas não são todos que estão adaptados, não é a realidade de todo mundo. Existem pessoas que preferem trabalhar, ter o curso de trabalho e funciona melhor. E uma outra questão é que existem funções que funcionam melhor presencialmente. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, a função de atendimento. A gente entrevistou alguns psicólogos que faziam atendimento durante a pandemia, e para eles, ainda que houvesse a possibilidade de fazer esse atendimento online, não é a mesma coisa de você estar lá, disponível, para a hora que a pessoa chegar a ser atendida. Então, a natureza do trabalho, ela pode permitir ou não o teletrabalho. Agora, para quem funciona, qual que é uma recomendação que a gente viu todo mundo falando? Estrutura. A pessoa precisa ter a estrutura para ter o teletrabalho. Então, ela precisa que o software que ele utilize funcione no computador, ela precisa ter equipamentos adequados, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, tem que ter a cadeira adequada, tem que ter a altura do computador adequado. Muitas vezes no trabalho há essa preocupação, principalmente em universidades, né, que a gente sempre tem o setor de saúde e segurança. Mas em casa já é uma coisa que a gente precisa ter uma certa atenção. E aí uma outra atenção que a gente precisa ter também é que a gente provavelmente depois vai dar uma passadinha no PGD, mas muitos trabalhos podem ser medidos por tempo, atividades por tempo. Outros não. Outros dependem de disponibilidade. Voltando, por exemplo, naquele trabalho de atendimento. Para fazer o atendimento, talvez um dia a pessoa vai ficar disponível o dia inteiro, 8 horas, e vai ter um ou dois atendimentos. Talvez um dia ela vai ter 9, 10 atendimentos. Então, também entender essa natureza para adequar o teletrabalho à realidade do serviço, do trabalho que a pessoa, o servidor faz, e adequar o ambiente ao trabalho. Entendi, Jorge. E você falou sobre o PGD, agora uma pergunta sobre ele, né? De que forma o programa de gestão de desempenho, né, o PGD, pode apoiar continuamente as melhorias? Como que você... Marcelo, algumas universidades, durante as nossas entrevistas, já até tinham um PGD, que é esse programa de gestão de desempenho mais avançado. Só contextualizar um pouco, esse é um programa das universidades que possibilita o teletrabalho. Os servidores, eles passam a trabalhar de acordo com a gestão de atividades e não de tempo. Então, ele dispensa aquele ponto físico, que é o que permite a pessoa trabalhar em teletrabalho. E aí a primeira, uma óbvia vantagem é que o PGD é o que permite medir o trabalho do servidor como teletrabalho. A pessoa vai para casa, mas você sabe as atividades que ele tem que executar. A segunda coisa é que o próprio PGD também vai melhorando, vai em direção a isso, é que ele permite que você valorize as suas atividades. Então, o servidor, ele faz aquela atividade, ela tem uma carga horária, algumas vezes tem uma carga horária maior ou menor, mas é um programa que reconhece as atividades que ele executa para poder, né, viabilizar esse controle do que o servidor está fazendo. Ele presta contas também, né? É isso que ele está fazendo, são essas atividades dele, então assim, está em casa, mas está trabalhando. Eu acho que essas são as principais vantagens do que o PGD traz para o teletrabalho. Não, bem bacana, Jorge. E falando, né, mudando um pouco de assunto, indo para o outro bloco, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho para o FIAP contribuiu para o PTT. Deu uma travada, Marcelo não conseguiu ouvir essa pergunta, perdão. Desculpa, vou repetir, tá me ouvindo? Uhum, agora eu tô. Mudando um pouco do assunto, passe para a gente de que forma o mestrado, o Profiap, construção do seu PTT. Certo.
Primeiramente, para a gente chegar nesse ponto, né, da construção do trabalho, a gente precisa passar pelo primeiro ano de estudos, né? E eu, por exemplo, vim da engenharia. Então, para mim, aquele primeiro Jorge, ano foi essencial. Oi, tá me ouvindo? deu uma travada. Você repete, por gentileza? Acho que falhou. Voltou. Agora deu Agora certo. voltou? Ô, Marcelo, como eu estava falando, eu vim da engenharia. Então, esse primeiro ano para mim do curso, estudar as matérias, entender a realidade, o funcionamento da administração pública, foi essencial para quando eu chegasse lá no final eu conseguisse desenvolver. Além disso, o Profiap disponibiliza um orientador, até agradecer novamente o professor Diego. O meu orientador era daqui de Viçosa, então a gente tinha um contato bacana. Essa estrutura que ele disponibilizou, o conhecimento dele, a disponibilidade dele o tempo inteiro para poder fazer esse trabalho foram muito valiosos. E, além disso, tanto a secretaria do Profiap mesmo, quanto os coordenadores do Profiap sempre estavam disponíveis para uma dúvida, para resolver alguma questão que eu precisava, principalmente naquela reta final burocrática, eu precisei bastante do Profiap e fui muito bem ajudado. Entendi, Jorge. E teve alguma disciplina do mestrado, algum conteúdo, né, que foi decisivo para o amadurecimento do seu PTT? Olha, as disciplinas a gente faz antes, né? Então eu não posso falar que durante ela chegou mudando o meu entendimento, mas a que veio antes eu falaria com certeza teoria organizacional, entender como funcionam as organizações. Para eu chegar nesse ponto de entender como funciona o PGD, eu precisei passar por ela, inclusive, de novo, é a matéria que o professor Diego deu, eu colocaria essa. Fazer um adendo, eu fiz uma matéria meio tangente de optativa, fiz direito público, direito, se eu não me engano, chama direito público, o professor Carlos, que dá essa matéria, deu essa matéria na época, e foi assim, nossa, me acrescentou muito aí, não só como PTT, mas como pessoa, entender como funciona o direito em administração pública. Então eu colocaria, daria destaque, no meu caso, para essas duas matérias. Entendi. Antes da gente chegar no bloco final, Jorge, eu ia comentar anteriormente, acabei esquecendo, mas já faz algumas lives, né? Já tem algumas lives que eu fiz com alguns outros convidados e ver como o suporte, né, quando vocês recebem suporte de instituições ou de parcerias, como que faz uma grande diferença, né, no resultado final, ou seja, na construção do projeto, como que é satisfatório, né, tipo assim, quando é um conjunto de pessoas, o apoio de outras pessoas, como que flui muito melhor, né, e, enfim, ver isso de você comentando, né, o apoio que você não teve grandes dificuldades, quanto isso facilitou, né, para a construção e para o resultado, é muito bacana. E, igual eu te falei, né, esse convite, essa live, esse bate-papo, é mais uma jogada rápida ali para a gente ter, como que eu posso falar? Ver de perto, né? Alguns comentários, né? Algumas experiências de ex-alunos e de professores para novas pessoas que estão entrando no mestrado ou que querem conhecer o Profiap, né? Para a gente realmente levar para mais pessoas, ter mais alcance, como que é importante, né, todo esse trabalho do Profiap, o mestrado em si. E agora eu queria ouvir de você, né, qual foi o seu maior aprendizado pessoal e profissional que você levou de toda essa experiência do Profiap, do mestrado? Marcelo, vou aproveitar essa fala aí para o pessoal que está chegando e fazer um convite fazer um convite não, uma contextualização. O Profiap, enquanto programa profissional, ele permite pessoas, por exemplo, eu trabalhei durante todo o programa. Ele permite a nós que não temos tanta disponibilidade assim, ele dá uma estrutura
para a gente conseguir conquistar o mestrado, evoluir, estudar. Então, quem está pensando em fazer, entre e faça, veja como é. Às vezes você está na dúvida, entra lá, você vai gostar, eu tenho certeza. Eu sou muito grato ao período que eu tive aqui no Profiap. Agora, como aprendizado pessoal, eu trabalho no IMAS, é uma instituição pública, né? Sem dúvidas, isso me ajudou a entender melhor meu trabalho, como funciona, crescer dentro do meu trabalho. Mas eu colocaria uma questão, além disso, eu tenho uma empresa, a Proton, eu trabalho como diretor administrativo financeiro lá. No meu caso específico e do meu produto, entender como funciona, como que é uma gestão de pessoas, como gestão de pessoas não é recursos humanos, entender a realidade de como as pessoas são heterogêneas, como o trabalho é heterogêneo, me mudou como profissional e como pessoa. Eu acho que é a principal experiência que eu levo para a vida disso. Eu não gostaria que a gente tivesse uma pandemia, claro, mas inevitavelmente, hora ou outra, a gente vai ter alguma questão que vai mudar a nossa forma de trabalho, e a gente vai ter que se adaptar. A gente sempre está tendo que adaptar. Então, entender isso, entender como funcionam as coisas, entender que as pessoas não são iguais, os impactos das ações são totalmente diferentes nas pessoas diferentes. Nossa, me fez crescer muito como profissional na Proton, na minha empresa. A gente aplica isso muito. A gente é uma empresa de TI, então a gente tem muito teletrabalho, mas a gente não tem o que a gente chama de microgerenciamento. A gente faz uma coisa mais em direção ao PGD, uma coisa mais aberta, a gente entende as atividades. Então, o que eu levo, além do conhecimento científico que eu tive, que eu aprendi em todas as matérias, é principalmente esse entendimento em gestão de pessoas, essa diferenciação e esse entendimento da realidade. Sou muito grato por ter tido essa oportunidade de aprender. Não, Jorge, muito bacana ouvir esse seu relato. E que, se pudesse, claro, né? Qual o conselho que você daria para quem está fazendo o mestrado, né? Para quem está no Profiap e quer e deseja, né, gerar um impacto real? Eu vou, antes de chegar nessa parte do impacto, eu vou dar uma, um outro chamado aqui. Durante o Fique à meu curso, vontade. muita gente desistiu de terminar. O que eu falo para vocês que estão no Professor, primeiro, não desistam. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente chega numa hora que a gente parece que está com o mundo nas costas, a gente tem que fazer projeto, a gente tem que resolver, fazer, coletar dados, fazer análise, publicar artigo, fazer prova de qualificação, mas vai passar. Encara uma coisa de cada vez, não desiste. Você ter um mestrado é uma coisa, nossa, muito boa para a vida, para sua vida profissional. Você concluir um trabalho desse tamanho é uma coisa muito bacana. Então, não desistam de tentar. Talvez se vocês precisarem de um pouco de tempo a mais, converse com seu orientador, tentem esse tempo a mais e não desistam, não desistam mesmo. Sobre o impacto, busquem sempre entender a realidade onde vocês estão inseridos. Eu acho que a melhor forma que você tem para trazer um impacto com o seu trabalho é saber a realidade onde você está pesquisando. Entenda como você pode contribuir, entenda aquela realidade e busque trazer algo além do seu entendimento, um entendimento para os outros que mude essa realidade para melhor. Não, muito bacana mesmo, Jorge. Muito obrigado pelas suas palavras. Você pode ter certeza que você está contribuindo, né, com a gente, com o nosso projeto. Te agradecer em nome de toda a rede Profiap, né? Em especial o professor Carlos pediu para mandar um abraço. E novamente, muito obrigado por vir aqui e contar um pouquinho do seu trabalho, da sua trajetória no mestrado. Eu que agradeço, Marcelo. Um abraço enorme, professor Carlos. Como eu disse, eu fiz uma disciplina totalmente diferente para fazer. Eu tirei uma optativa daqui para fazer o direito administrativo com ele. Eu sou apaixonado pelo trabalho dele
E vou deixar à disposição, vou deixar meu e-mail aí, se alguém tiver alguma dúvida, tiver desanimado e quiser conversar para poder ficar mais animado na hora que terminar, quiser alguma opinião sobre alguma coisa de trabalho relacionada a essa conclusão, fique à vontade. Vou te passar, aí você deixa para o pessoal, Marcelo, e eu fico à disposição, tá? Muito obrigado mesmo. Não, a gente que agradece por esse apoio. E já deixo avisado que a gente já tem uma nova live, um novo bate-papo marcado na próxima semana. Depois a gente vai deixar todas as informações em nossas redes. Então, para aqueles que ainda não seguem, né, convido novamente a vocês irem lá e seguir para ficarem por dentro de todas as novidades, tanto do projeto quanto do Profiap. Obrigado a todos e vejo vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, Jorge, novamente.